1h37. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é a afiliada à Record TV aqui no Acre. O Lalá já foi ligeiro, apertou o piloto e apresentou para você as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista, não é? Ali no cantinho tem o número do WhatsApp. E eu peço a você que você contribua com a discussão aqui hoje. Porque a discussão é polêmica, a discussão exige que você participe, porque a gente precisa saber o que você pensa a respeito. Pô, mas Itaã, você está falando do quê? Bom, eu estou falando desse problema, e é um problemão, que aconteceu na Câmara de Vereadores da nossa querida Bujari. Foi na sexta-feira, em uma sessão extraordinária. Aliás, isso inclusive foi um dos quiprocós, né? Um dos problemas que a vereadora Eliane de Abreu, que é Eliane Rosita, não é isso? Contestou, e a reação do colega dela, e aí começa o problema. A reação do colega dela foi uma reação agressiva, foi uma reação humilhante, uma reação excludente, uma reação criminosa. Não é? Ele a ameaçou e, a partir disso, uma série de situações foram criadas. Né? A solidariedade à vereadora, ela vem dos mais diversos campos, e eu vou lembrar aqui, e isso é importante ser dito, o vereador, o agressor, ele é do PCdoB. Eu aqui com o meu caderninho verde, eu vou pedir aqui licença, porque eu preciso dizer aqui, José Gilvan de Souza. Esse é o nome do vereador, do PCdoB. Para você perceber como que essa pauta, nenhum partido se apropria, essa pauta de discussões a respeito da questão de gênero, o respeito ao outro. Todos nós precisamos entender isso. Nenhum partido, e o exemplo do Bujari mostra isso, que o PCdoB, que é um partido que tem uma luta junto com outros partidos de esquerda, você pode dizer, puxa, mas um camarada do PCdoB? E aí nesse aspecto é didático, para demonstrar para todos nós que essa ignorância e essa falta de sensibilidade em relação ao desrespeito, né? Isso todo mundo precisa aprender. O camarada é do PCdoB e o camarada pisou na bola. E agora, o que a gente precisa ficar vigilante é como que as instituições vão reagir. Porque uma parlamentar, ela foi ameaçada no exercício da função. Ela estava no ambiente de trabalho dela e fazendo ponderações dentro do universo do trabalho parlamentar. O que justifica uma reação dessa? Bom, vamos conversar com a própria Eliane. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Uma pena que nessas condições, né, Eliane? Boa tarde, Itaã. É sempre um prazer estar no seu programa. Realmente, dessa vez, não é para trazer boas notícias, não é para trazer boas pautas, mas é para trazer assuntos importantes, né? Essa violência contra a mulher é um assunto que precisamos falar, precisamos debater. E eu tenho falado sobre isso, que não é sobre mim, não é sobre o que aconteceu comigo, é sobre nós, é sobre a violência que nós mulheres sofremos, violência doméstica e violência no meio político. Não há romance nenhum dentro da política. Existe uma batalha, a gente entra nessa guerra diariamente. E conosco, mulher, é um pouco mais difícil, tá? Eu tenho sofrido assédio moral psicológico durante esses 2 anos. Claro que de forma mais contundente nessas 2 agressões que já sofri. E é preciso a gente falar sobre isso. O que me acalma neste momento é ver que as instituições, os órgãos,
os parlamentares entenderam o meu grito. E aí eu faço um agradecimento especial à deputada Perpétua, que é a ex-deputada, que é do partido dele e se manifestou imediatamente contrário, que já vai tomar as providências. Então, é um movimento que a gente precisa falar sobre isso. As mulheres na política, elas são violentadas. E eu não tinha noção, então, do tamanho disso. Porque depois que a gente começou a falar sobre isso, eu tenho recebido inúmeras ligações, mensagens de mulheres aqui do nosso lado que passam por isso. Mas que por um motivo ou outro resolve se calar. E eu entendo, porque eu também já me calei. Você entende agora o silêncio delas? Eu entendo perfeitamente o silêncio delas. Porque uma vez eu também me calei. Mas dessa vez não vou me calar. E aí, quando digo a você que eu entendo o silêncio delas, é porque quando você faz uma denúncia dessa, você passa por uma série de circunstâncias. E uma das principais é o contra-ataque. Como hoje eu soube, eu fui surpreendida hoje que o meu agressor fez uma denúncia contra mim de calúnia e defamação. Ele acusando você de tê-lo caluniado. Ter caluniado. Para quê? Isso se for com uma mulher fraca, ela vai lá e volta atrás, recua. Ele fez isso para que depois ele chegue, olha, eu tenho uma denúncia contra você, você tem uma contra mim, vamos entrar aqui no acordo. É assim que funciona. E para as mulheres que não têm esse fortalecimento que eu tenho, elas voltam atrás. Então isso é um problema sério, é um problema social, não é um problema meu, é um problema social que precisa ser discutido. Então. Eu queria que você, a gente já chegou Sim. falando a respeito do problema, como se todo mundo que estivesse assistindo estivesse inteirado do assunto. Certo. Mas eu acho importante você pontuar para a gente o que aconteceu na sessão de sexta-feira, na Câmara de Vereadores do Bujari. Nós estamos em período de recesso. E o que diz o regimento interno, o que diz a lei orgânica? Em período de recesso, só se faz uma sessão extraordinária para tratar de matéria de interesse relevante público. E aí solicitaram essa sessão extraordinária, nós fomos para a sessão, todos os vereadores, e eu já perguntei ao presidente aonde estava a solicitação do prefeito para essa sessão extraordinária. Não tinha solicitação. Eu falei, qual que é a matéria? E o presidente disse que era um projeto de lei que se tratava da retirada do anuênio, de uma vantagem dos servidores. Falei, mas isso não é de relevância? E solicitei ao presidente que não desse continuidade àquela sessão, porque a matéria e o procedimento continha vícios de irregularidade. E aí ele entendeu, alguns vereadores entenderam também, e neste momento, porque ele não aceita ser contrariado, ele sim levantou um grande falso a meu respeito. Quando ele viu que os vereadores estavam entendendo, ele passou a inventar uma história, dizendo, é do lado desta mulher, que não tem moral nenhum que vocês vão ficar, porque eu digo, por que eu não tenho moral? Eu sou tão vereadora quanto você. E aí ele disse que em uma reunião que eu tinha tido com o prefeito, eu tinha falado mal de todos os vereadores, o que não é verdade. E aí eu liguei na hora para o prefeito, pedi que o prefeito fosse até a Câmara para esclarecer isso. O prefeito se recusou a ir, porque ele é base do prefeito, ele é protegido do prefeito. E aí ele ligou para o prefeito e disse, venha na Câmara agora que eu quero desmoralizar essa mulher agora. E aí o prefeito realmente não foi. E foi daí que começou realmente as agressões verbais e gritos. Ele falou que ia bater em você? No último momento, já depois de essa discussão demorou muito, né? E aí no último momento, quando ele vai saindo, ele fica na porta, vira para mim e fala, eu só não vou te quebrar porque você é uma mulher. Eu falei, não tem problema, se você quiser quebrar, pode vir. E ele veio. E aí um vereador... Ele chegou até ir até você? Ele veio, e o vereador Jairo, o qual eu já quero agradecer, que esteve comigo o tempo inteiro, o vereador Jairo, a vereadora Aparecida, o vereador Elias, sempre ali do meu lado, me amparando de alguma forma. E aí o Jairo ficou na frente e não permitiu. Você acredita que se não fosse a intervenção do vereador Jairo, você teria apanhado? Eu tenho certeza disso. Porque não é a primeira vez. Ele já fez isso comigo uma vez, ele já fez isso uma segunda vez com a nossa assessora jurídica, ao ponto dela ficar tão mal psicologicamente que ela não volta mais para a Câmara.
o mandato dela encerrou, ela foi novamente convidada para continuar trabalhando, mas ela disse que não tem a menor condição de entrar na Câmara mais por conta dele. E depois ele fez novamente comigo. Então o que estão esperando? Que ele agora me mate, entre com uma faca, dê um tiro? Porque às vezes a Eliane está exagerando. Não estou exagerando, isso é um problema real, acontece. Nós não podemos fazer de conta que isso é um probleminha. Existe um problema real dentro das câmaras, dentro das casas, dentro dos lares, e nós precisamos levantar essa bandeira, então. Não é brincadeira. Aliás, esse é um dos motivos, né, que levam ao feminicídio. As instituições e as pessoas próximas vão ignorando de forma permitida, vão ignorando até que se chega a um momento fatal. Né? Um outro agravante também, então, que inclusive ele foi à delegacia por conta disso, é que quando ele a sessão era às 15 horas, ele chegou um pouco antes, eu ainda não estava. Isso é uma declaração do vereador Jairo. Estava o vereador Jairo e o presidente da Câmara, eu não estava. E aí ele chegou ainda, me parece que de bermuda e tal, e falou assim, estou indo em casa porque eu estava no bar e eu tomei o bebido. E o presidente ouviu isso, e ao invés de dizer, não vem porque você está bebido, tudo bem, ele foi lá. Porque realmente houve uma diferença do dia da primeira agressão para essa agressão. Nessa ele realmente estava descontrolado. E aí foi quando depois eu soube, por pessoas que dizem que realmente viu ele durante boa parte da sexta-feira no bar. Né? Então, a minha luta, então, não é por vingança, não é isso. Eu quero justiça, porque dentro da minha casa, porque a Câmara é a minha casa, eu me sinto totalmente desprotegida. Porque eu sinto uma insegurança jurídica enorme ali dentro. Quando aconteceu o primeiro episódio, eu solicitei ao presidente, eu entrei com um pedido que ele cumprisse, porque na época ainda não tinha o Código de Ética, mas eu pedi que ele cumprisse com o regimento interno, que ele afastasse o vereador, que ele punisse o vereador. Na hora da minha leitura desse requerimento, o vereador fica rindo, como faltando com decoro, como se ele tivesse a certeza da impunidade. Ele tem tanta certeza da impunidade, que na hora da discussão ele falava assim, vá para a justiça, você não gosta de justiça? Eu não tenho medo de justiça. Então ele tem a certeza da impunidade. Por quê? Porque o vereador, ele só pode ser cassado, claro, tem várias circunstâncias, mas uma dos motivos de uma cassação, quem caça é a Câmara. Ele tem 5 a favor dele. Nós somos 9 vereadores. Um processo político dificilmente passaria, né? Com toda certeza. É por isso que ele fala muito isso. A verdade é tanta que todos os órgãos do Estado, então, a nível de Estado, a nível de Brasil, inclusive, porque eu recebi nota de repúdio de todos os deputados, e aliás eu já quero agradecer, eu recebi nota de repúdio, de apoio de todos os deputados federais, de todos os deputados estaduais, dos senadores, do governador, da vice-governadora, da OAB, que inclusive nessa nota de repúdio da OAB, ela também se solidariza a assessora jurídica, que também foi agredida. Eu recebi das entidades que trabalham com mulheres, inclusive me acompanha agora a Francinete e a Toninha estão aqui comigo desde do acontecido. Eu recebi nota de apoio de todo o Estado e fora do Estado. E a minha casa, o meu presidente, ainda não emitiu nenhuma nota. Provavelmente vai emitir hoje, porque foi procurado pelas mulheres que me apoiam. O prefeito da minha cidade não emitiu nenhuma nota. Por quê? Porque é um grupo, eles se protegem entre si, né? Então eu tenho esse entendimento. Com um agravante, hein? O James Mourão é do meu partido. É do seu partido. É do meu partido, que deveria, no momento, já ter feito fazer cumprir o que diz o nosso regimento. E a maior liderança do seu partido, que é o governador do estado, exatamente, demonstrou solidariedade a você. Nós vamos fazer o intervalo agora e vamos continuar a conversa aqui com a vereadora Eliane Rosita, detalhando esse drama. E é preciso que as instituições, repito, Ministério Público, OAB, Tribunal de Justiça, é preciso reagir a isso, não é? A certeza da impunidade da primeira agressão
Digamos que endureceu o couro do vereador e ele fez a segunda vez. Será que nós vamos permitir que a terceira vez aconteça? E de que forma virá? Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.